Encontre o valor de K para o qual a equação dada é exata, e então resolva usando este valor de K. Então, antes de mais nada, se temos uma equação diferencial linear de primeira ordem do tipo n de xy e m de xy, né? M multiplicando dx mais n multiplicando dy igual a zero. Temos um critério estabelecido para que essa expressão, para que essa equação, ela seja exata. E o critério é o seguinte: derivamos m com relação a y e derivamos n com relação a x, né? Essas duas derivadas parciais precisam ser iguais, né? Estabelecido esse critério, temos então uma equação diferencial exata. Então, a partir desse critério, impondo esse critério, vamos encontrar então o valor de K para que essa equação diferencial seja exata. Para o dado valor de K que encontrarmos, vamos resolver essa equação diferencial da seguinte forma. Supondo, por exemplo, que a solução dessa equação é alguma função de x, y, né? E derivando essa função, que eu vou chamar de u de x, y, com relação, né, às variáveis em questão, e utilizando a regra da cadeia, vamos ter que du vai ser a derivada parcial de u com relação a x, por regra da cadeia, vezes a derivada de x, e a derivada de u com relação a y, vezes a derivada, né, de y. Com essas informações e comparando as duas equações, nós vamos ter que m é a derivada de u com relação a x, o n é a derivada de u com relação a y, e o que o nosso du é igual a zero. E se du é igual a zero, vamos ter que u de x, y é igual a uma constante. Então, aplicando essas três informações de uma equação diferencial exata, nós vamos encontrar, então, uma solução dada da seguinte forma. Então, vamos começar aplicando o critério para encontrar K. Temos, então, que xy ao quadrado mais kx ao quadrado y dx mais x mais y vezes x ao quadrado dy igual a zero. Eu vou realizar essa multiplicação aqui. Eu vou realizar essa multiplicação aqui, visto que é mais fácil derivar e integrar uma soma do que derivar e integrar um produto. Então, eu vou ficar com xy ao quadrado mais kx ao quadrado y dx mais x ao cubo mais x ao quadrado vezes y dy igual a zero. Então, temos o nosso m, o nosso n, derivamos m com relação a y e ficamos com 2xy mais kx ao quadrado. Derivamos n com relação a x, o que vai nos dar 3x ao quadrado mais 2xy. Igualamos as duas. Segundo o critério estabelecido para que uma equação diferencial linear de primeira ordem seja exata. E assim encontramos K como sendo igual a 3. K sendo igual a 3, a nossa equação diferencial vai ficar xy ao quadrado mais 3 x ao quadrado y dx mais x ao cubo mais x ao quadrado y dy igual a zero. Como sempre, o nosso m e aqui o nosso n.
Vamos utilizar agora essas três informações para resolvermos o nosso problema. Eu tanto posso começar com esta informação, como com esta informação. A dica é que você escolha qual das duas você vai necessitar de menos cálculo. Qual das duas será mais fácil. Então, comparando M e N, temos que N é uma expressão ainda um pouco menor do que M, então eu vou começar com ela. Então, vamos começar sabendo que a derivada de U com relação a Y é N, ou seja, o nosso U é uma integral de N com relação a Y mais alguma constante. Só que essa constante, ela pode tanto ser um número, um valor numérico independente, um termo constante, ou alguma expressão que seja função unicamente de x. Assim, temos que U é a integral de do nosso N com relação a Y mais o nosso Kx. Assim, o nosso U de xy é igual a integral de x ao cubo com relação a y é x ao cubo vezes y, mais integral desse termo com relação a y, vamos ficar com x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais o nosso kx. Utilizando a segunda informação de que a derivada de u com relação a x é m, conhecemos m, e a partir do nosso u calculado, vamos derivar u com relação a x e igualar a m. Então, derivando u com relação a x, vamos ficar com 3x ao quadrado vezes y, mais derivada deste termo com relação a x, vamos ficar com xy ao quadrado, e a derivada de kx vai ser k' de x, igualando ao m, em que m é x y ao quadrado mais 3x ao quadrado vezes y. Ele se elimina com este e com esse. E assim temos k' de x igual a zero e concluímos então que k de x é apenas uma constante, né? Um valor numérico, um termo constante, ou seja, não depende nem de x nem depende de y. Assim ficamos com u de xy igual a x ao cubo vezes y mais x ao quadrado y ao quadrado sobre 2 mais 1k. Com a terceira informação, temos que u de xy é igual a uma constante. Assim vamos ficar com x ao cubo vezes y mais x ao quadrado y ao quadrado sobre 2 mais k igual a c. Se passarmos essa constante para o outro lado, vamos ter uma constante menos uma constante, o que vai nos resultar em outra constante. Assim, a nossa solução vai ser x ao cubo mais y. Assim, a nossa solução vai ser x ao cubo vezes y mais x ao quadrado, y ao quadrado, sobre 2 igual a uma constante aqui que eu vou chamar de A. E essa é a nossa solução.